Olá, bom dia a todas, queridas irmãs. Que a graça e a paz de Jesus sejam com cada uma das irmãs. Espero que as irmãs estejam bem, pela graça de Deus. Hoje estamos juntas para estudarmos a lição 11, que tem o título A Luta da Carne contra o Espírito. Então, vemos que existe uma luta no ser humano da carne contra o Espírito. E vamos ler o texto para memorizar. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, verso 24. Então, vemos aqui no texto de Gálatas que fala que todos que estão em Cristo crucificaram, abandonaram as suas paixões e as suas concupiscências. E que o homem ou a mulher, né, tanto o homem como a mulher, que vive em Cristo Jesus, já não vive mais na prática da carne, mas vive no Espírito. Então, são novas criaturas, nasceram para Jesus. E vamos ler o pensamento central, que diz assim: as condições de salvação apresentadas na palavra de Deus são razoáveis, claras e categóricas, sendo nada menos que perfeita conformidade com a vontade do Senhor e pureza de coração e vida. Devemos crucificar o eu e suas concupiscências. Devemos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos e irmãs, devemos crucificar o nosso eu, né? Devemos abandonar todas as práticas do pecado, as nossas concupiscências, nossas paixões, e devemos nos purificar de toda imundícia da carne, do pecado. Devemos nos aperfeiçoar no temor do Senhor. Que esse dia seja um dia que possamos buscar o Senhor de todo o coração, abandonar todas as práticas mundanas, tudo que nos afasta do nosso Deus. Devemos ter um coração puro para que o Espírito Santo atue a cada dia e nos transforme e nos prepare para a mansão celestial. Vamos ao domingo. Primeiro tópico, a luta. Pergunta da letra A. Descreva a luta do coração natural que precisa ser liberto da condenação mediante a entrega total e constante a Cristo. Vou ler o texto que se encontra em Gálatas 17 e 18, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, vemos que há uma luta no coração do ser humano contra a carne, e a carne combate contra o Espírito. E estes se opõem um ao outro. Então, vemos que todo ser humano enfrenta uma luta constante, né? O Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. E que darmos oportunidade ao Espírito Santo para que ele atue em nosso coração, porque só através do Espírito Santo é que podemos ser transformados, porque sem a ajuda de Jesus nada podemos fazer. Que neste dia possamos abrir o coração a Jesus, deixar que Cristo nos molde a cada dia, nos purifique e nos conceda a sua graça, porque só a graça de Cristo na nossa vida para nos transformar. Eu vou ler um pedacinho da nota e peço que as irmãs também acompanhem comigo. A santificação é uma obra diária. Ninguém se engane com a crença de que Deus o perdoará e abençoará enquanto estiver pisoteando um único requisito divino. A prática intencional de um pecado conhecido silencia a voz do Espírito que dá testemunho e separa a alma de Deus. Quaisquer que sejam os encantos do sentimento religioso, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Deus honrará apenas aqueles que o honram. Então, vemos que a santificação é uma obra diária. A cada dia devemos morrer para o eu. A cada dia devemos buscar o Senhor, estar em comunhão, nos aproximar cada dia mais de Cristo, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada.
Mas a graça de Cristo atuando em nossos corações pode nos transformar, nos purificar e nos preparar para a vida eterna. E também não pense que Deus perdoará todo aquele que quebra a sua lei, porque nós somos salvos pela graça de Cristo, mas também devemos guardar a lei, porque a lei, ela não tem poder para nos salvar, mas ela mostra o nosso pecado, aonde estamos errando, aonde estamos pecando. Então, o desejo de Deus é que obedecemos a sua palavra e guardem os seus mandamentos. Peço que peço que os irmãos possam estar sempre firmes nos caminhos do Senhor, guardando a sua lei, buscando o Senhor a cada dia e nos purificando para morarmos com Jesus na mansão celestial. Que todas tenham um bom dia e todos também que estarão vendo este vídeo. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos juntas para estudarmos mais um tópico da nossa lição.